Oi, gente. Desculpa, eu esqueci de gravar a primeira parte da aula. Eu realmente não estou bem hoje. Não fiquem chateados comigo, por favor. Maiara, obrigado por você ter me lembrado, então eu vou gravar pelo menos a segunda parte. Mas a primeira parte ali é tranquilo, vocês viram ali, não tem crise nenhuma, né? É a questão de análise de metal pesado, onde que até eu vou fazer uma breve reconsideração. Desculpa, gente. Ai, não estou bem hoje. Então, eu estava falando da análise de solo, alguns principais poluentes, né? A gente usa para substância inorgânica, principalmente o metal pesado, a digestão ácida. Pode ser por ácido nítrico, ácido sulfúrico, água régia, mas tem que ser um ácido forte para quebrar aquela ligação, cargas opostas em relação às partículas de solo. A gente pode usar o ICP-MS, que é a espectrometria de massa acoplado, e ICP-AES, que é a espectrometria de emissão atômica por plasma acoplado. O ICP-MS, então, a gente tem que fazer uma curva de calibração anterior, vai medir um elemento de cada vez, e o que ele vai fazer? Ele vai medir através da reação das gotículas da amostra, nebulização, com o plasma de argônio, ele vai medir a relação entre massa e carga. Eu vou dizer para ele, meça esta relação. Então, na curva de calibração, eu já vou dizer isso para a máquina, medir esta relação massa-carga, MZ, e ele vai medir só aquilo e vai me dizer quanto tem daquilo. Já o ICP-AES é muito parecido, só que quando eu injeto plasma de argônio na nebulização, nas gotículas, ele dá uma alta temperatura, altíssima temperatura, e vai formar radiação, esses átomos da amostra excitados vão liberar uma radiação em um comprimento de onda específico. Dependendo do elemento, pode ser entre 125 e 950 nanômetros. Eu, antes de fazer a amostra, eu tenho que fazer uma curva de calibração e dizer o que eu quero que leia. Por exemplo, 250 nanômetros. Daí ele vai ler só 250 nanômetros e vai comparar quanto tem. E daí ele compara lá com os padrões, a curva de calibração e tudo mais, e dizer, ó, 250 nanômetros tinha tanto. Esses 250 nanômetros é equivalente a tal elemento. Tanto a intensidade do comprimento de onda que tinha ali, ele vai dizer a quantidade daquele elemento. Bom, vamos lá então para a segunda parte. Eu peço desculpas de novo, essa aula não está produtiva hoje, mas a gente tem que fazer isso mesmo. Então, tá gravando, né, agora, né, gente? Tá gravando, tá, desculpa. Sim. Só para ter certeza, não fazer a mesma besteira de novo. Eu já tomei um remédio, mas vamos ver. Então vamos para a segunda parte da aula. De novo, eu peço minhas desculpas, mas agora a gente falou rapidamente, né? Que é remediação de solos contaminados. Como eu estava falando para vocês, é melhor prevenir do que remediar, né? Prevenir a gente vai deixar que aquilo não aconteça. Remediar é a besteira está feita, agora a gente tem que fazer alguma coisa. Quando a gente faz remediação de solos contaminados, o que significa isso? Como que a gente pode traduzir isso? É um conjunto de práticas ou processos que visem a atenuação ou correção do impacto de agentes contaminantes. O que significa atenuação? É diminuir. Correção é zerar o impacto dos contaminantes.
Se eu vou fazer atenuação, eu vou diminuir a quantidade de poluentes que está ali no solo. Se eu vou fazer a correção, eu vou zerar os poluentes que estão ali no solo. Qual é a intenção disso? A intenção é fazer com que o solo, que é um ecossistema, ele volte a trabalhar como era antes da contaminação. Garantir, então, a funcionalidade desse ecossistema, para que ele funcione de forma correta. Uma outra ideia, um outro objetivo da remediação é evitar com que essa contaminação se expanda. Porque se ele já está no solo, ele pode ir nos vazios do solo, nos poros do solo. A grosso modo, normalmente, a gente utiliza processos de engenharia. E vocês vão ver daqui a pouco, é bem engenharia mesmo. E esses processos de engenharia, eles podem, por exemplo, fazer com que a gente consiga tirar o contaminante do solo, por calor, surfactante, ácido, ou mesmo manipular a forma física, química ou biológica daquele contaminante no solo. Então, nessa segunda forma, a gente não tira o contaminante, mas a gente faz com que ele fique sem efeito tóxico dentro do solo. Para escolher a técnica de remediação, e vocês vão ver que tem várias técnicas e vários modos de se utilizar cada técnica, é um processo complexo e específico para cada situação. Por que isso, gente? O que vai fazer um diferencial no solo? As características químicas, físicas e biológicas, e cada solo é um solo diferente. Por exemplo, aqui no meu terreno, eu tenho 1.500 metros quadrados de área no total. Eu tenho pelo menos 4 tipos de solos. E são 4 solos bem diferentes um do outro, em uma pequena área de 1.500 metros quadrados. Então, isso significa que cada área, cada evento de contaminação é um evento praticamente que único, tá? É por causa das características de cada ponto do terreno, de cada espaço. Tem um outro problema que é o clima, né? Em alguns lugares chove mais, outros chove menos. Isso tudo vai fazer com que a gente tenha dificuldade para definir qual é o método de remediação. Eu só posso dizer com certeza uma coisa, gente, não tem receitinha. Eu vou num lugar, eu tenho que estudar como é aquele lugar. Eu vou em outro, tenho que estudar como é o outro lugar. Por mais que o poluente seja o mesmo, pode ser que o comportamento seja diferente. Então a gente tem 3 grandes grupos de técnicas para a remediação de solos contaminados. O primeiro é retenção ou imobilização. Reter, imobilizar. O contaminante, ele vai continuar dentro do solo. Só que ele vai ficar em uma forma onde que ele não consegue se mover, onde que ele não consegue fazer nada. A outra técnica é mobilização. Tornar esse contaminante móvel e tirar ele dali. E, finalmente, a terceira técnica é destruição. Simplesmente destruir aquele contaminante. Eu não vou deixar ele ali dentro, como na retenção e mobilização. Eu não vou retirar ele dali, como na mobilização. Mas eu vou destruir ele. Essas técnicas, a grande maioria delas, pode ser aplicada em 2 situações diferentes: in situ e ex situ. In situ é feita no próprio local. Então, eu tenho o solo contaminado, eu faço o processo de remediação ali. Ex situ é fora do local. Situ é local, ex é exterior, então é fora do local. Isso significa que eu vou escavar aquele solo, levar para um outro local, a gente geralmente chama de. Ai, perdão.
A gente geralmente chama de uma fábrica de descontaminação. Então, eu vou remover o material contaminado para tratamento em outro lugar. Vocês querem ver um exemplo prático? Talvez vocês tenham acompanhado 8 anos atrás a Olimpíada de Londres em 2012. Toda aquela área do Parque Olímpico, muito bonito, muito bem cuidado, na verdade era uma grande área industrial muito antiga que estava com o solo totalmente contaminado. E eles precisavam descontaminar o solo, fazer a remediação daqueles solos contaminados. A melhor solução que eles encontraram era construir uma fábrica em outro lugar para descontaminar o solo. E eles cavaram todo o solo, levaram para essa fábrica, descontaminaram e voltaram para o mesmo local, o solo já descontaminado. Como eu falei para vocês, a gente tem que levar em conta uma série grande de coisas para definir qual técnica e qual método dentro de qual técnica a gente vai utilizar para descontaminar o solo. Por exemplo, o que, que a legislação fala? Qual é o tamanho, local e histórico de uso daquela área? Quais são as características do solo? Ele tem mais argila, mais areia, mais silt, o pH é ácido, é básico? Que tipo de contaminante eu tenho ali? E qual grau de contaminação eu tenho aquele contaminante? Para que eu quero aquela área? Ah, é para fazer uma vila olímpica né, para os atletas em uma Olimpíada. Ótimo, então eu tenho que descontaminar praticamente a zero. Quanto dinheiro eu tenho à disposição? Eu tenho equipamento? E daí tem aspectos geoeconômicos e sociais também. Vamos lá para os métodos. Eu vou começar com os métodos chamado ex situ, onde que eu tiro o solo dali e levo para outro lugar. O método mais simples do ex situ é a simples escavação. Eu vou escavar o solo e levar o solo contaminado. É como se fosse um resíduo perigoso. Eu vou levar este solo contaminado para um aterro de resíduos perigosos. Ele serve para absolutamente qualquer tipo de solo e qualquer tipo de poluente. Ele é polivalente, né? Então, professor, é isso que mais fazem? Não. Esse método tem um problema. Você não está resolvendo nada. Você está jogando o problema de um local para outro, que é o aterro. O problema continua. Então, esse não é o método mais utilizado. Um dos métodos mais utilizados é o tratamento térmico, onde que eu pego aquele solo, levo até uma fábrica e aqueço o solo até altíssimas temperaturas, podendo chegar a 700 graus centígrados. O que, que vai acontecer? Esse tipo de tratamento, ele age principalmente em poluentes orgânicos, como, por exemplo, derivados de petróleo, onde que a temperatura de volatilização e oxidação é mais baixa. É claro que vai depender da temperatura que eu coloco ali, quanto de oxigênio eu coloco ali, né? Porque para dar aquela alta temperatura eu preciso de oxigênio. E quanto tempo fica sendo submetido àquela temperatura? É o chamado tempo de residência. Esse tratamento térmico ele serve para qualquer tipo de solo, no caso de poluentes orgânicos, mas não serve para metal pesado. Por que isso? Normalmente a temperatura de volatilização dos metais pesados é muito mais do que 700 graus, com exceção do mercúrio, tá? Daí eu tenho o solo descontaminado e ele pode voltar ao seu local de origem. Mas vocês podem imaginar, solo até 700 graus, ele perde todas as características dele, né? Matéria orgânica vai ser perdida e tudo mais. Então ele vira quase que um material inerte, ele vai demorar a ser recolonizado, etc. Professor, mas por que, que não fazem acima de 700 graus? Sabe por quê? Porque daí, a 1.200, 1.300, 1.400 graus, os metais pesados volatilizam.
Mas essa temperatura é tão alta que vai fazer o solo virar cinza. Ou pior, vidro, como a gente vai ver daqui a pouco. Dependendo de uma série de condições. É mais difícil, mas normalmente calcina o solo. Vira uma cinza extremamente fina. Tem alguns métodos que a gente pode fazer isso no local onde ele está contaminado ou levar para uma fábrica. Então, no local se chama in situ. Levar para uma fábrica é o ex situ. Um dos métodos utilizados, isso eu já vi fazendo, é o resíduo concentrado imobilizado por reação com cimento Portland. Então eu pego aquele solo contaminado, misturo em cimento Portland e deixo secar. Ele vira uma barra de cimento, ele vira uma pedra de cimento. Né? E o cimento Portland ele é mais forte, cimento tipo Portland. Outro método é a vitrificação. E olha aqui que legal. É vitrificação mesmo, gente. Virar vidro. Eu nunca vi fazendo isso no Brasil, eu sei de outros lugares, mas aqui eu nunca vi. A gente coloca eletrodos no solo, tanto positivo quanto negativo, e faz correr uma corrente elétrica. É claro que esse método depende que o solo esteja úmido. Então, digamos aqui que essa área é contaminada, tá? O que vai acontecer? Essa corrente elétrica vai passar por aqui e vai fazer com que as partículas de sílica que tem no solo, todo solo tem sílica, elas comecem a se fundir. E elas vão se fundir com as outras partículas do solo. Inclusive, daí vão fazer com que o solo vire algo muito parecido com o vidro. Não é vidro propriamente dito, mas é muito parecido com vidro. A gente tem que tomar alguns cuidados, porque quando a gente passa essa corrente elétrica aqui entre os eletrodos, né, parte positiva e parte negativa, a temperatura sobe muito e alguns poluentes podem volatilizar. Então a gente tem que colocar um negócio em cima para coletar esses gases. E mais uma coisa interessante olha o nível do solo aqui e olha o nível do solo aqui. Quando eu submeto a vitrificação, então ele concentra material, daí diminui de volume, mas fica muito mais denso. Então eu vou colocar os eletrodos, o solo vai se fundir. A alta temperatura que se forma pode volatilizar alguns, destruir outros poluentes e imobilizar outros. É claro que quanto tempo a gente tem que deixar esses eletrodos? Vai depender do tamanho da área, da profundidade, tipo e quantidade de poluentes, mas principalmente umidade do solo. Porque a corrente elétrica não vai passar a aumentar de temperatura e fundir as partículas do solo de tal maneira a virar algo como se fosse vidro, se não tiver umidade do solo. Normalmente, esse método é mais rápido do que outros. Tem alguns poluentes que eles se encontram na forma de gases. Eu acho que até já comentei com vocês um posto de gasolina, por exemplo. O principal problema de um posto de gasolina não é a gasolina líquida, é o vapor da gasolina. Ele é muito mais explosivo, muito mais inflamável do que a própria gasolina. Então, quando eu tenho um solo contaminado com algo que está na forma de gás, é muito fácil tirar. Aqui em São Paulo, uma vez foi feito para um solo, tinha um lixão, foi construído um shopping em cima, e daí a decomposição anaeróbia daquele material no lixão começou a formar metano. E esse metano estava formando bolsões, prensando cada vez mais a superfície e ele podia explodir com o shopping inteiro. Então, é muito fácil resolver esse problema. Eu coloco um cano todo perfurado ali, e daí eu coloco na ponta desse cano, lá em cima, uma máquina para fazer vácuo. Assim que ela cria vácuo, ela vai puxar tudo para cima. Tá? Então, daí eu recolho esses gases e daí eu posso
fazer diferentes coisas com esses gases. Agora, sem dúvida nenhuma, o método de remediação de solos contaminados, principalmente com metal pesado, mais utilizado no mundo, inclusive aqui em Curitiba eu já vi isso também, é a lavagem do solo. É, gente, lavar o solo. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho solo poluído e eu vou colocar ele eu faço excito. Eu levo ele do local até uma fábrica. É isso que fizeram em Londres para a Olimpíada de 2012. Eu coloco ele em um misturador junto com fluido. Pode ser água, pode ser EDTA, que é um agente quelante, agentes oxidantes, surfactantes, biosurfactantes. Vai depender do que é o poluente. A única coisa é que o poluente precisa ser hidrossolúvel. E daí eu misturo um detergente, por exemplo, é um surfactante, né? Quando vocês ajudam em casa, pessoal, lavando louça e tal, a gente não coloca detergente na esponja. O detergente é um surfactante. Por quê? Ele quebra aquelas camadas de óleo, por exemplo, que sobra de uma margarina, de uma manteiga, do óleo de fritura, alguma coisa assim. Tanto que, interessante, eu faço isso aqui em casa, quando termina um pote de margarina, sempre fica aqueles fiapos de margarina, né? É difícil tirar tudo. Enche de água, coloca um pouco de detergente e deixa uma noite ali. No dia seguinte, aquilo é só despejar, jogar uma aguinha e pronto, tá limpo. O detergente tem surfactante, então ele quebra a tensão superficial daquelas substâncias. E é isso que a gente vai fazer aqui. O líquido, o fluido que a gente colocar, ele vai separar os poluentes do solo. E daí você vai ter, por um lado, solo limpo, e por outro lado, você vai ter água suja, líquido sujo, que depois precisa ser tratado, e vai ter uma pequena quantidade de solo extremamente contaminado, que muitos elementos vão se concentrar nessa pequena quantidade, tá? Tem um caso em New Jersey que eles tinham 19 mil toneladas de solo e lodo contaminados por cromo, cobre, mercúrio e chumbo, entre outros. Por exemplo, o cromo estava numa concentração de 8 mil miligramas por quilograma. 8 mil ppm, isso é quase cromo puro, né? E eles conseguiram, através de lavagem, passar para 480 miligramas por quilograma. Ainda é alto, mas é bem mais baixo do que estava antes. Então, esse método de lavagem pode ser usado para metais, poluentes orgânicos semivoláteis, hidrocarbonetos policíclicos, entre outros. É, sem dúvida, gente, o método mais utilizado no mundo. Tem também as técnicas eletroquímicas, né? Onde que eu também vou usar eletrodos, né? O ânodo positivo e o cátodo negativo. Vou colocar no solo, mais longe um do outro, tá? E vou aplicar voltagem. O que vai acontecer? O cátodo, que é negativo, ele vai atrair íons positivos. E esses íons positivos vão se agarrar, vão se colar no cátodo. Depois a gente só tira o cátodo. O ânodo, que é o polo positivo, vai atrair íons negativos. Eles vão encostar ali e depois a gente só tira. Então, inclusive, esses eletrodos saem todos com incrustação. É bem interessante de se ver isso. E, finalmente, a gente tem a chamada biorremediação. Bio é vida. Então, vou fazer remediação através do uso da vida. Eu tenho dois grandes grupos de biorremediação. A biorremediação pode ser in situ e ex situ, tá? Pode ser no próprio local e pode ser fora do local. Nós temos a biorremediação microbiana e a fitorremediação. A fito é planta. Então eu vou usar plantas para fazer remediação de solos contaminados, principalmente metais pesados. Mas como que funciona isso, professor?
Então, o metal pesado, por exemplo, está no solo, está na solução de solo, está ligado a partículas de solo, etc. E eu vou plantar uma planta qualquer. Ela vai desenvolver o aparelho, o sistema radicular, ela vai interagir com uma série de micro-organismos que estão no solo, e daí ela vai começar a absorver estes poluentes. Eles vão entrar pelas raízes como se fosse um nutriente, tá? E daí eles vão ser, mas eles são poluentes, professor, são tóxicos. A planta não vai morrer. A planta é muito inteligente. Ela transloca aquele poluente para um lugar da planta que não vai fazer mal para ela. Então pode ser para a folha, para o fruto, para a semente, para o caule, ou ficar mesmo na raiz. Essas plantas têm algumas muito específicas que são chamadas de hiperextratores. Por quê? Elas conseguem extrair uma grande quantidade de metais pesados sem que aquilo mate a própria planta. Então, o girassol, o hiperextrator, o milho é para algumas coisas, o couve, o rabanete, a beterraba são considerados hiperextratores para alguns metais pesados no solo. Eu mesmo já utilizei de hiperextratores, eu utilizei aveia em uma área contaminada com vanádio, tá? E deu bastante certo, tirou bastante coisa. E a biorremediação microbiana? Vocês sabem muito bem, né? Já estão cansados de ver que os micro-organismos, eles, para, digamos assim, se alimentar, eles produzem enzimas. Essas enzimas podem ir para fora do corpo ou elas podem ficar dentro do corpo, né? Da célula bacteriana, da célula fúngica e etc. Essa enzima serve para quebrar moléculas grandes em moléculas cada vez menores. E quando a molécula atingir um certo tamanho, ele pode entrar pela parede celular, por exemplo, da bactéria. Então, ele vai transformar um composto maior em um composto menor. A biorremediação microbiana, a fitorremediação, ela pode servir tanto para compostos complexos, por exemplo, moléculas orgânicas, quanto metais pesados na forma iônica. Já a biorremediação microbiana, ela só serve para compostos orgânicos. Então, a biorremediação microbiana, por exemplo, é muito utilizada para solos contaminados por petróleo. Inclusive, a gente usa até no mar, quando tem derramamento de petróleo no mar. Então, ela vai produzir enzimas que vão quebrar aquelas moléculas em moléculas cada vez menores. Quando chega num certo ponto, ela pega para ela aquela molécula, passa pela parede celular para tirar energia e nutrientes. E ao final do processo, eu posso ter desde a simples remoção de átomos, um composto que diminuiu bem pouquinho, até o desaparecimento total daquele composto, que a gente chama de mineralização completa. Que no final da mineralização completa, que eu tenha só CO2 na forma de gás e água na forma líquida. E essa biorremediação microbiana pode acontecer por 3 caminhos fisiológicos diferentes. O primeiro caminho é direto no metabolismo celular. O que é isso? A molécula que a bactéria, por exemplo, tem como alvo, ela é bem pequena, uma massa molar menor do que 600. Então, ela pode passar pela parede celular. Passando pela parede celular, o microorganismo, através de enzimas, endoenzimas, ele vai quebrar aquela molécula para tirar energia e carbono e assim crescer, se reproduzir, sobreviver. A isso a gente chama de catabolismo. O segundo caminho fisiológico, pessoal, é a transformação catalisada.
A molécula que tem é muito grande. Então, o que, que a bactéria faz? Eu falo bactéria porque é principalmente bactéria. O que, que a bactéria faz? Ela produz enzimas extracelulares. Ela produz uma enzima e joga no ambiente. Aquela enzima vai quebrar a molécula orgânica que está do lado de fora em substâncias cada vez menores, chamados metabólitos. Esses metabólicos, com estrutura química mais simples, massa molar menor do que 600, podem entrar pela parede celular da bactéria e daí ela vai aproveitar para energia e carbono. E, finalmente, o terceiro caminho é a chamada transformação incidental, sem querer querendo, como falava aquele personagem de uma série mexicana, né? Vocês sabem de quem eu estou falando. E é assim mesmo, é sem querer querendo. A bactéria produziu uma enzima, não tinha aquele alvo, tinha um outro alvo, mas por acaso essa enzima faz isso também. Então, essa enzima, digamos assim, foi um acidente que essa enzima ela quebra aquela molécula específica. No caso de transformação incidental, o microorganismo ele não aproveita os resultados desses processos metabólicos chamados periféricos, tá? Então simplesmente quebra uma molécula maior em moléculas menores, mas não necessita para ele. Essa é a diferença para primeiro caminho fisiológico, né? O catabolismo. Essas transformações incidentais a gente chama de cometabolismo. E daí tem vários tipos de biorremediação microbiana. A primeira, mais simples e mais comum de se acontecer e acontece de forma natural, é a biorremediação microbiana tipo passiva, onde eu não faço nada. Aconteceu lá a contaminação do solo e os próprios micro-organismos indígenas nativos que já existiam ali, eles vão quebrar, através da ação de enzimas, normalmente extracelulares, aquela substância. Isso já aconteceu comigo. Uma vez um hotel em Foz do Iguaçu, ele teve um derramamento de um tipo de óleo diesel, mas bem mais leve, usado numa caldeira, numa certa área de solo. Eu analisei aquilo e disse assim para eles: olha, não façam nada. Deixem assim que os próprios micro-organismos do solo vão fazer alguma coisa. E depois de alguns meses, já não tinha mais resíduo nenhum daquele óleo específico. Daí a gente tem dois tipos de biorremediação microbiana, onde a gente vai utilizar os micro-organismos nativos, mas a gente vai usar de um truquezinho. Então, o primeiro é a biorremediação microbiana bioestimulada e a segunda é bioventilação. Então, vocês sabem que os micro-organismos, a maioria deles, inclusive aeróbicos, inclusive no solo, né? Eles precisam de algumas coisas. Por exemplo, temperatura. Pessoal, tem alguém querendo entrar por acaso? Eu não consigo ver. Tem alguém querendo entrar, será? Não? Se alguém tiver querendo entrar, por favor, vocês me falem. Então, na bioestimulada, o que a gente vai fazer? Tem o micro-organismo nativo, que a gente chama indígena, e a gente vai dar nutriente para ele, principalmente nitrogênio e fósforo. Se lembram? São os macronutrientes, daí podem ser os macropoluentes, se for muito. Mas essa quantidade aqui que a gente vai dar para eles é bem pouquinho. Daí eles têm bastante comida, vão se agitar, vão se reproduzir, vão crescer, vão produzir mais enzimas e vão quebrar mais poluentes. O terceiro, que é a bioventilação, ela é muito parecida. Só que em vez de dar nitrogênio e fósforo,
a gente dá oxigênio, por exemplo. Ou se for micro-organismo anaeróbio, a gente dá metano, né? E daí vai aumentar a atividade microbiana. Eles vão dizer: olha que maravilha, que lugar bom, vamos nos reproduzir mais, vamos crescer mais, vamos agitar mais. E olha aqui, ó, por exemplo, isso daqui é uma mistura dos dois. Então, o que que eu faço? Eu simplesmente coloco um cano todo perfurado, injeto ali oxigênio ou nutrientes, ou os dois ao mesmo tempo. Querem ver um outro exemplo? Olha aqui, esse é com ar, onde que eu vou colocar oxigênio. Então eu tenho um cano todo perfurado, injeto ar por cima e ele vai se espalhar pelo solo. A gente tem que calcular bem aonde que vai colocar esses canos em função da área que está contaminada. E daí, quando eu coloco oxigênio, os micro-organismos aeróbios vão ficar numa boa. Eu tenho oxigênio, vou ficar mais ativo, eu vou me reproduzir mais e eu vou produzir mais enzimas para quebrar as moléculas daqueles poluentes. Um outro método é chamado bioaumentação. Infelizmente, é esse nome mesmo, tá? Em inglês chamado bioaugmentation. O que que eu vou fazer? E, professor, aqueles micro-organismos que estão lá no solo são muito vagabundos. Eles nem estão acostumados com esse tipo de poluente. Então, o que que eu posso fazer? Eu posso pegar micro-organismos de outro lugar. Perdão, eu tô com. Espera um pouquinho. Eu pego organismos de outro lugar e. Tá um pouco doendo, mas já estamos terminando a aula, tá, gente? Eu pego micro-organismos de outro lugar ou cultivados em laboratório, tá? E daí eu coloco naquele solo contaminado. Importante é que esses micro-organismos sejam selecionados para aquele poluente específico. Então, o micro-organismo que é, ele vai produzir enzimas para quebrar moléculas, por exemplo, de hidrocarbonetos, de derivados de petróleo. Em alguns casos, a gente pode até fazer modificações genéticas para que esses micro-organismos que a gente coloca lá no local sejam mais eficientes. Então, a gente pega um micro-organismo de outro local, do laboratório, coloca no solo contaminado e ele vai se alimentar disso e pode, de repente, até fazer a completa mineralização do poluente. Outro método é o land farming. Farming é cultivar, land é terra, nesse caso específico. Então, eu vou cultivar a terra. Eu já vou mostrando aqui uma foto para ficar bem claro. Então, o que, que eu vou fazer? Eu pego uma área não contaminada, e trago o solo contaminado de outro lugar e jogo em cima dessa área. Olha aqui, ó, eu tenho uma área bem grande, isso daqui é na Argentina. Eu tenho uma área bem grande, onde que eu trouxe solo contaminado por petróleo, dá para ver a cor, e espalhei nessa área. Então, é o método Excito, eu trouxe de outro lugar para essa área específica. O que, que a gente espera que aconteça? A gente espera que os micro-organismos da área aqui embaixo eles vão se alimentando do petróleo, quer dizer, vão produzindo enzimas extracelulares que vão quebrando as moléculas do petróleo até o petróleo desaparecer. Por que, que a gente chama land farming, cultivar o solo? Porque a gente vai fazer como se fosse agricultura mesmo. Estão vendo o trator aqui? Ele vai passar o arado aqui. Quando ele faz isso, ele oxigena o solo. Dando mais oxigênio, eu tenho mais atividade microbiana, mais produção de enzimas extracelulares e maior decomposição daquele poluente. A Petrobras, em Araucária, aqui em 2002, teve um vazamento de petróleo muito grande.
Eu até um tempo depois eu fui trabalhar lá para fazer o monitoramento da recuperação daquelas áreas. Mas um dos métodos que eles utilizaram, inclusive foi um professor meu que idealizou, foi o land farming. E como eles fizeram? Eles adicionaram características ao land farming. Eles jogavam nutrientes e eles faziam a aeração forçada com aqueles canos, além de fazer o cultivo normal de tempos em tempos. Isso apressou bastante a decomposição do petróleo. Então, eles tinham uma área específica, hoje não precisa mais, mas eles tinham uma área específica onde que eles pegavam solo de outras áreas lá da Repar, da refinaria de petróleo de Araucária, que estavam contaminados com petróleo e jogavam nessa área específica. E, finalmente, eu trabalhei durante muito tempo com uma outra técnica, muitos anos, com uma outra técnica de remediação de solos contaminados. Essa técnica é uma técnica ex situ. Eu tenho que levar do meu local para outro, que é a compostagem. Vocês já devem ter ouvido falar, já foram visitar a avó, ou bisavó lá no interior, que ela pega e joga tudo que é resíduo orgânico em um monte só e deixa ali, aquilo vai degradando, vai virando humus. Vocês podem fazer isso em casa. Eu tenho na minha casa uma compostagem, mas só que na minha compostagem eu uso ainda minhocas, então ela se chama verme compostagem. Então o resíduo orgânico que eu produzo aqui em casa vai todo para verme compostagem. A compostagem tradicional nada mais é o seguinte: eu misturo uma série de resíduos orgânicos, pode ser de planta, mesmo de animais. Eu já vi compostagem de carcaça de galinha, aqui no interior do Paraná, inclusive. Mas eu vou pegar os micro-organismos que estão por ali, estão naquela área, posso até inocular, mas eu vou pegar os micro-organismos e eles vão decompondo esses compostos orgânicos até virar o que a gente chama de humus. É aquele humus que você vai comprar lá na floricultura, para violeta, lá na tua casa, etc. Parece terra, né? Mas não é exatamente terra. Aquilo é matéria orgânica em um estado tão avançado de decomposição que ele parece terra. O que a gente faz na compostagem? A gente mistura, pega o solo contaminado e mistura em camadas com material orgânico, por exemplo, serragem, resto de jardim, etc. A gente coloca uma camada de material orgânico, uma camada de solo contaminado, uma camada de material orgânico, uma camada de solo contaminado. E pelo menos uma vez por semana a gente vai misturando aquilo. Quando a gente mistura, a gente injeta oxigênio. E já vou mostrar um fenômeno bem legal que acontece. E daí os micro-organismos que estão ali, eles vão decompondo aquilo. É interessante que eles são termofílicos aeróbios, né? Então eles precisam de oxigênio, por isso a gente injeta oxigênio ali. Só que eles são termofílicos, então eles fazem reações exotérmicas, liberando calor. É mais ou menos assim. Olha só, esta é a compostagem. E essas coisas compridas a gente chama de leira de compostagem. Só para vocês terem ideia, essas leiras devem ter uns 2 metros de largura e 1,70 m, 1,50 m, 1,60 m de altura. Essa máquina aqui, que está passando por cima da leira, aqui embaixo ela tem um parafuso sem fim. Então ela entrou pelo começo da leira e o parafuso começou a se mexer, e daí ele faz a mistura do material que estava lá dentro. Para formar a leira, a gente faz por camadas. Então, uma camada de resíduo orgânico, uma camada de solo contaminado, uma camada de resíduo orgânico, uma camada de solo contaminado, e assim por diante. Os micro-organismos aqui, eles estão em tão alta atividade e são termofílicos, liberam calor, que quando a gente vira a leira,
todo aquele calor lá de dentro, misturado com a água, vai virar vapor de água. Isso daqui não é poluição. Isso daqui é puro e simples vapor de água. Eu, quando trabalhei durante muitos anos com isso, a gente tinha um termômetro que a gente media de tempos em tempos. Colocava o termômetro aqui dentro, ele tinha assim um, um ferro de 1 metro para poder penetrar lá dentro da leira, e a gente chegava a ter 110 graus. Tanto que a gente tinha um funcionário que estava treinado para que, se ele visse aquilo pegando fogo, ele ia com uma mangueira industrial já apagar aquilo. É interessante que esta temperatura inviabiliza qualquer micro-organismo patogênico. Não necessariamente só bactéria, mas também eumintos, protozoários e outros. Mata tudo. Então, além de destruir compostos orgânicos, por exemplo, ele mata tudo que for micro-organismo patogênico. Então, eu posso utilizar, por exemplo, para esterilizar lodo de esgoto contaminado. E assim por diante. Eu utilizei isso para tirar cianeto. Vocês sabem que cianeto é super, hiper tóxico, né? Só que os micro-organismos, eu fiz compostagem com lodo contaminado por cianeto, os micro-organismos quebravam a molécula de cianeto. E assim eu tenho algumas maneiras que eu posso descontaminar solos contaminados, tá? Semana que vem a gente vai ver um método bem legal para medir a contaminação do solo, mas não de um contaminante específico, de uma maneira geral, através da ecotoxicologia, tá? Então hoje nós vimos como fazer análise de solo contaminado, principalmente metal pesado, né? E depois a gente viu como remediar esses solos. Existem métodos in situ, feitos no local, e métodos ex situ, tirando o solo para limpar ele fora do local. O principal método físico-químico é a lavagem, é usado no mundo inteiro, inclusive bastante aqui no Brasil, através de um fluido, pode ser EDTA, um surfactante, um outro agente. E nós vimos também a biorremediação através de plantas, que é chamado de fitorremediação, onde que isso serve bastante para metal pesado, tá? Onde que a planta tira o metal pesado como se fosse se alimentar de um nutriente qualquer. Entra pela raiz e vai translocar para algum lugar da planta. E nós vimos a biorremediação microbiana, que serve principalmente para poluentes orgânicos, onde que o microorganismo vai produzir enzimas e vai quebrar aquela molécula em moléculas cada vez menores. Já tem uma indústria, inclusive, de seleção genética de microorganismos para biorremediação microbiana. Gente, eu vou pedir desculpas de novo, tá? Eu realmente não estou bem hoje. Não fiquem chateados comigo. Por favor, vocês sabem que eu sempre tento fazer tudo o mais dinâmico possível, mas hoje eu realmente não estou bem. Espero pelo menos conseguir dormir depois. Porque tá doendo aqui. Qualquer coisa amanhã eu vou no médico. Eu queria até evitar ir no médico, porque, sei lá, né? Tá aumentando o caso de Covid e hospital é complicado, tá? Então eu peço desculpas para vocês. Alguma pergunta, gente? Alguma observação? Alguma coisa que vocês queiram tirar uma dúvida mais detalhada? Estejam totalmente à vontade, por favor. Nada, pessoal? Na dica? Então eu gostaria de lembrar vocês aí na atividade de frequência e responder já para garantir a presença de vocês hoje.
Tem um material muito legal lá como atividade complementar, tá? E semana que vem nós terminamos a nossa matéria. Já avisar de antemão que a prova de vocês vai estar disponível a partir do dia 1º, né? E que vai ter 15 questões. De novo, a prova vai valer 5, o trabalho 2, e o projeto integrador mais avaliação multidisciplinar valem 3, totalizando 10. Eu tenho certeza que vocês têm muita capacidade, enorme capacidade, para tirar uma baita nota, deixar o professor de vocês bastante orgulhoso e feliz e passar direto. Eu tenho certeza disso, tá, pessoal? Se é isso só, então eu agradeço a presença de todos e semana que vem é a nossa última aula. Inclusive, vai ser a última aula de vocês no ano, porque no dia seguinte já começam as provas. Eu vou ter o privilégio de ministrar a última aula de vocês no ano inteiro. Obrigado pela paciência que vocês tiveram comigo, de verdade, de coração, gente. Eu peço desculpas novamente, agradeço os sentimentos de melhoras, eu também espero melhorar. Para mim, ficou muito pior agora de tarde, de manhã eu ainda estava aguentando, mas de tarde piorou muito, tá? E espero vê-las semana que vem aqui na nossa aula de novo, tá, gente? Desculpa de novo. Até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau para vocês. Obrigado pela presença.